Olá, eu sou o professor Daniel, sou professor de Biologia e no vídeo de hoje nós iremos resumir a aula sobre bioquímica da água. A primeira coisa que eu vou falar para você é sobre as características da água. E eu começo dizendo que a água é uma substância inorgânica. Talvez você me pergunte, mas professor, o que é uma substância inorgânica? Bom, uma substância inorgânica é aquela que não possui na sua composição química carbono e hidrogênio. Caso ela tivesse na sua composição carbono e hidrogênio, nós classificaríamos essa substância como sendo orgânica. A composição química da água, ela é H2O. Perceba que ela tem hidrogênio e tem oxigênio na sua composição química, mas ela não possui carbono. Por isso que ela não é considerada uma substância orgânica e, portanto, ela é inorgânica. Tudo bem? Uma outra característica importante que você precisa saber sobre a água é que ela participa da grande maioria das reações químicas existentes nos organismos vivos. Haja vista que as reações químicas, para acontecer, elas precisam ocorrer em meio aquoso. Daí a importância da água. Uma outra característica é que a água é considerada um solvente universal. Talvez você se pergunte, mas professor, o que é um solvente universal? E eu te respondo. O solvente universal é a capacidade que a água tem de dissolver substâncias químicas. E isso ocorre devido a essas várias substâncias químicas ter alta afinidade com a água. E por que, professor, essa afinidade química com a água? Aí nós entraremos em uma outra característica importante da água, que é o fato dela ser uma substância polar. E por que ela é uma substância polar? Porque ela possui cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. E assim como a água, existem outras substâncias químicas que são polares como a água e, portanto, possuem cargas elétricas. E é exatamente por esse motivo que gera afinidade química com a água, devido à existência de polaridade. Você já deve ter observado que existem substâncias que não são dissolvidas na água. Por exemplo, se eu sujo a minha mão de graxa, eu não consigo remover essa graxa usando a água. Por que será? O motivo é que a graxa não possui a mesma polaridade que a água. A graxa não tem cargas elétricas. Ela é uma substância apolar. Por isso que não há afinidade química da água com a graxa e, portanto, eu não consigo remover. Então, qual é a conclusão que eu quero que você chegue? Que substância polar, como a água, consegue dissolver e interagir com outra substância polar. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Não esqueça disso, que é muito importante. Tudo bem? Bom, uma outra característica importante que você precisa saber e que é bem básico, né, e foi falado também, é que a água, basicamente, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas particularidades da água, mas analisando a sua estrutura molecular de uma forma representativa. Para isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta imagem. Nessa imagem, conseguimos representar a estrutura molecular da água. Não esqueça que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio possui carga negativa e os átomos de hidrogênio, carga positiva. Note que os átomos de hidrogênio encontram-se afastados, pois cargas de mesmo sinal se repelem. Entre o oxigênio e os átomos de hidrogênio, perceba que se formam ligações químicas entre eles. Isso acontece porque tanto o oxigênio quanto o hidrogênio possuem cargas de sinais opostos, e os opostos se atraem. Essa ligação química formada entre os átomos de hidrogênio e o oxigênio nós chamamos de ligação covalente. Perceba que a distância entre os 2 átomos de hidrogênio forma um ângulo, e este ângulo é de 104,5 graus. Conseguimos observar várias moléculas de água,
e ligações químicas sendo formadas entre essas moléculas. Essa ligação é chamada de ligação ou pontes de hidrogênio. Perceba que a ligação química ela se forma entre as moléculas de água através do oxigênio de uma molécula e do átomo de hidrogênio da outra molécula. Essa ligação química ela é relativamente forte e dá estabilidade à molécula de água, mantendo as moléculas entre si firmemente ligadas. E aí, pessoal? Deu para entender certinho? Agora nós vamos falar sobre as principais propriedades da água. E eu vou começar falando para você de uma propriedade muito importante chamada de coesão. Bom, a coesão ela está intimamente ligada à forte ligação existente entre as moléculas de água através das chamadas pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio são responsáveis por unir uma molécula de água à outra e, dessa forma, mantê-las fortemente ligadas, fortemente conectadas. Essa ligação entre uma molécula de água e outra é o que nós chamamos de coesão. Tudo bem? Uma outra propriedade da água é a chamada adesão. E a adesão nada mais é do que uma propriedade da água onde a água, que é uma molécula polar, consegue se aderir a uma outra substância ou a superfícies que são polares como ela. Você já reparou quando você está lavando as suas mãos e as suas mãos ainda estão molhadas? Você já percebeu que quando você faz esse movimento, é possível observar a existência de gotinhas de água na superfície dos seus dedos? Por que que isso acontece? A justificativa é exatamente por conta desta propriedade da água chamada de adesão. Na superfície da nossa pele existem componentes que são polares como a água, e isso permite a água se aderir a essa superfície. Interessante isso, né? Bom, agora nós vamos falar sobre uma outra propriedade da água importante, que é o seu alto calor específico. Talvez você se pergunte, professor, e o que é calor específico? O calor específico é uma propriedade da água, tá? Importantíssimo para os organismos vivos, inclusive nós, seres humanos. Por quê? O que é calor específico? Nada mais é do que a quantidade de calor necessário para que 1 grama de uma determinada substância aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Falando especificamente da água, a água ela tem alto calor específico. Isso torna a água uma substância química que demora muito a variar a sua temperatura, mesmo que submetido a altas ou a baixas temperaturas. Você pode fazer um experimento muito simples. Se eu aquecer a água no fogo e eu estiver com uma barra de ferro e encostar no fogo, pode observar que a barra de ferro ela vai esquentar mais rapidamente. Por quê? Porque o calor específico da barra de ferro é menor. Por isso, a temperatura varia mais rapidamente. Só que a água, ela demora mais a aquecer devido ao seu alto calor específico. E isso é extremamente importante para os organismos vivos, inclusive para nós seres humanos. Principalmente porque nós somos formados cerca de 70% a 80% de água. E nossa temperatura corporal precisa se manter constante, cerca de 36,5, 37 graus no máximo. Então imagina como nós temos cerca de 70% de água compondo o nosso organismo, quando somos submetidos a temperaturas muito baixas ou a temperaturas muito altas, perceba que a nossa temperatura corporal ela não irá sofrer variações exatamente por conta desse alto calor específico da água, que tem uma dificuldade para variar essa temperatura, demora muito para variar, além, claro, de o nosso organismo apresentar alguns sistemas reguladores para a manutenção da temperatura corporal, como, por exemplo, as nossas glândulas sudoríparas, ao liberar a água através do suor, e é um poderoso sistema de resfriamento que passa a ocupar a superfície da nossa pele e
devido à exposição dessa água, desse suor ao ambiente, você tem a evaporação desse suor e o sequestro de calor. Dessa forma, nós conseguimos manter a temperatura corporal constante. Então, nota que essa propriedade da água, que é o seu alto calor específico, ela é extremamente importante para a manutenção da temperatura dos organismos vivos, sobretudo aqueles organismos que têm a sua temperatura corporal constante, que é o caso do ser humano. Tudo bem? Bom, uma outra propriedade da água importante é a capilaridade. E essa propriedade ela está associada a outras duas propriedades já mencionadas, que é a adesão e a coesão. Bom, a capilaridade ela é uma propriedade da água em que a água consegue subir em estruturas tubulares fininhas, de fino calibre. E isso se deve às propriedades de adesão e coesão. Como você observou, a coesão é nada mais nada menos do que as moléculas de água fortemente ligadas por ponte de hidrogênio. E a adesão é a capacidade que uma molécula de água tem de se aderir a uma superfície polar como ela. Então, se eu tenho a molécula de água dentro de uma estrutura tubular e as paredes dessa estrutura for polar como a água, ela consegue se aderir. E como as moléculas de água estão coesas entre si, à medida que uma molécula de água é capaz de se aderir e ir subindo, todas as outras moléculas, por estarem ligadas por coesão, são capazes de subir também. Isso explica o fato, por exemplo, das raízes de uma planta conseguir puxar água do solo e levar até alturas, até as folhas. Por exemplo, qual é a explicação para isso? Capilaridade. Você quer ver um outro exemplo? Como é que nós conseguimos, o nosso organismo consegue recolher o sangue que está presente nos membros inferiores até a parte superior do nosso corpo? Através da capilaridade. Vale lembrar que o plasma sanguíneo ele constitui a porção líquida do nosso sangue e esse plasma ele tem um percentual muito alto de água, cerca de 90% a 95% é água. E essa água se movimenta dos membros inferiores para os membros superiores através da capilaridade. A água se aderindo à superfície da parede dos nossos vasos e devido à coesão entre as moléculas, à medida que uma molécula vai subindo, vai puxando todas as outras, elas conseguem em grande quantidade ir subindo e chegar até os membros superiores do nosso corpo. Tudo bem? Uma outra propriedade da água que eu quero comentar e mencionar com você é a chamada tensão superficial. Só que para isso eu gostaria que você analisasse essa imagem. Dá uma olhada aí. Conseguimos observar uma propriedade importante da água, que é a tensão superficial, onde, nessa imagem, observamos como as moléculas de água estão firmemente ligadas entre si devido à sua forte coesão. Não esqueça que a coesão entre as moléculas de água ocorre exatamente pelas ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio que unem uma molécula a outra. Isso faz com que essas moléculas se mantenham firmes entre si, de modo que crie-se uma película na superfície da água. E essa película é que nós chamamos de tensão superficial. Dependendo da massa, se ela for desprezível, não será possível romper essa tensão superficial. É necessária a existência de uma massa relativamente considerável para que a tensão superficial da água possa ser rompida. Bom, e para finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar sobre os fatores que interferem no percentual de água no nosso organismo. E basicamente são 3 fatores. O primeiro é a idade. À medida que eu vou envelhecendo, o percentual de água no nosso organismo tende a diminuir. Então quer dizer, professor, que se eu sou mais jovem, eu tenho mais água, mas se eu for mais velho, o percentual de água no meu organismo é menor? Exatamente esse é o raciocínio. Tudo bem? O segundo fator é o metabolismo. Não esquece, metabolismo é a mesma coisa que reações químicas. E eu falei no início do vídeo que a água participa das reações químicas no organismo, porque as reações químicas geralmente acontecem em meio aquoso. Ou seja, quanto maior a quantidade de água, maior o número de reações químicas. E o metabolismo é um fator
Portanto, você vai perceber que existem tecidos no organismo que possuem um metabolismo maior, ou seja, uma quantidade maior de reações químicas. Por exemplo, o nosso cérebro é um órgão que tem uma atividade metabólica muito grande, ou seja, acontecem muitas reações químicas. Então, eu tenho muito mais água no tecido nervoso do que, por exemplo, no tecido ósseo, em que a atividade metabólica é menor. Além disso, se eu for fazer uma análise do metabolismo geral do organismo, pensa, acabei de falar sobre o fator idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água. Mas se eu tenho uma quantidade menor de água, significa dizer que quem tem mais idade tem um metabolismo menor, ou seja, tem uma atividade metabólica menor. Esse é o raciocínio. Tudo bem? E o terceiro e último fator é a espécie. Dependendo da espécie, eu posso ter mais ou menos água. Por exemplo, nós, se formos comparado a uma água viva, a água viva tem 98% de água da sua composição corporal. Nós, por sermos de ambiente terrestre, temos um percentual menor, em torno de 65% a 70% de um indivíduo adulto. Tudo bem? Não esquece isso. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.